Fala galera! Tá começando mais um episódio do RI na Roda, apresentado por Roberta Lacerda. Juntamente comigo teremos as vozes de Arthur Matos, Cecília Diniz, Maria Cândida de Queiroz, Maria Cândida Ribeiro e Mariana. Bom, além desses comentadores, nós iremos introduzir dois importantes professores aqui na casa. Teremos a professora Catiane, que é advogada e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Unijorge, e o professor Edmilson Teixeira, que é um servidor público do Tribunal de Justiça de Pernambuco e também professor da Faculdade de Petrolina do curso de Direito. Agora você já conhece os nossos entrevistados e os comentadores, nós iremos introduzir o tema. Bom, qual é o tema dessa noite? O tema é Direito Internacional e a Restituição de Bens Culturais, focando, a princípio, na restituição de bens culturais do Brasil. Antes de nós mergulharmos mais a fundo neste assunto, nós iremos ter uma pequena contextualização sobre o direito internacional e como ele surgiu, trazida pelo comentador Arthur Matos. Pode começar, Arthur. Então, para falar sobre direito internacional, temos que voltar um pouco no tempo, mais especificamente no século XVII, onde durante os anos de 1618 e 1648 houve uma guerra no continente europeu por motivações religiosas entre potências católicas e protestantes, que envolveram forças da França, da Dinamarca, da Suécia e o Sacro Império Romano Germânico. Bom, essa batalha foi uma das mais sangrentas em toda a história do território europeu e o continente se encontrava com diversos problemas depois de 30 anos de conflito. Então, por isso, todos os representantes das nações envolvidas concordaram que a Europa precisava de paz. E com isso chegaram a um acordo que é um marco da história das relações internacionais, que ficou conhecido como a Paz de Westfália. Esse acordo fez entrar em vigor uma série de medidas que tornaram o relacionamento entre as nações mais amistoso. Dentre elas, previa a soberania dos estados, a não ingerência de assuntos internos de outros estados, igualdade de direitos e obrigações entre os estados e o Pacta Sunt Servanda, que visava o respeito pelos compromissos internacionais. Bom, é isso mesmo. Completando a fala de Arthur, nós fizemos os seguintes questionamentos para os professores e entrevistados nessa noite. A questão introduzida foi o que eles entenderiam sobre as relações de poder entre os países num sistema internacional. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o sistema internacional, como existe hoje, foi construído a partir das grandes guerras mundiais, né? Chegamos num momento em que se percebeu que atrocidades vinham sendo realizadas por conta das disputas de poder entre as potências europeias e com a participação de potências de outros continentes, né, da Ásia e Américas, respingando por todo o continente, por todo o globo, né, por todo o mundo. E os países constataram que era necessário que houvesse uma aproximação entre eles para que se evitassem outros confrontos. Então, o meio diplomático passou a ser a principal via para a solução de conflitos, a principal via para a resolução de problemas, né? Nós percebemos que existem países que detêm um poder superior, tanto bélico quanto econômico, principalmente, né? Mas que o exercício desse poder tem sido limitado por conta das interferências mundiais, né? Através dos sistemas internacionais de solução de conflitos e de união de países, né? Então, blocos como a União Europeia, como a Organização dos Estados Americanos e principalmente a ONU têm feito com que esse poderio, né, essa superioridade de um país em relação aos outros não fosse tão verificado, ou que não houvesse a supressão de direitos e interesses de um Estado por conta do poderio de um outro Estado. É claro que na teoria isso se verifica, mas na prática a gente ainda percebe que os países que detêm a maior quantidade de recursos ou os países que têm um maior poderio bélico ainda conseguem impor as suas vontades, né? E tirar vantagem dos outros estados por conta de seu poder, essa situação de dominação.
O direito internacional é um ramo do direito público que vai tratar das relações entre os estados, né? Então, nós temos por hábito de dizer que ele está no âmbito do direito externo, né? Porque vai tratar das relações entre diferentes estados, então de relações que se passam fora da circunscrição, por exemplo, da circunscrição brasileira, do Estado brasileiro, sempre envolvendo estados os quais têm soberania, né? O elemento da soberania é algo extremamente relevante que nós não podemos esquecer. Justamente em decorrência da soberania dos estados, esse direito público, ele vai utilizar de instrumentos como tratados e convenções internacionais. Lembrando sempre que para que o Estado, né, tenha adesão, venha aderir a esse tratado ou essa convenção internacional, é necessário algo que nós chamamos de bem-querer. Ele precisa ter essa vontade, e é uma vontade que não é tácita, ela deve ser expressa e seguir determinados rituais, não apenas a assinatura, mas também, no caso brasileiro, a ratificação. Bom, correlacionando com a fala trazida pelos professores, nós iremos buscar um pouquinho mais, juntamente com Maria Cândida, a falar um pouquinho sobre os tratados que estão em vigor, né? Para que nós venhamos entender mais sobre o direito internacional e sobre como ele age e como há essa manipulação, né, através da simetria de poder trazida pelo professor, nós iremos introduzir também um pouquinho e entender sobre os tratados que estão em vigor. Bem, há uma série de importantes direitos tratados internacionais, mas como o Arthur acabou de explicar o que são os direitos, eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida o que são os tratados e dar exemplo de alguns que estão em vigor atualmente. Os tratados, eles basicamente são um acordo formal que é a base do direito internacional. Dentre eles, os principais é a Constituição Brasileira, o Tratado de Tordesilhas, o de Madrid, o do Rio de Janeiro, o de Versalhes e o de Washington. Não esquecendo o de Saragoça. E quando surgiu uma necessidade de regular a formação dos tratados, foi efetivada a Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados, que foi concluída em 1969. O Brasil assinou essa convenção e a grande curiosidade dos tratados é que apenas serão aplicados entre os estados que consentirem expressamente com a sua adoção. Ou seja, os estados que não concordarem com esses tratados internacionais não serão obrigados a colocar em prática. E com isso nós introduzimos a segunda questão para os nossos entrevistados. Bom, foi se perguntado que, sabendo que o poder ele é assimétrico e costuma estar nas mãos dos países europeus e dos Estados Unidos, o que poderia ser feito para que o direito internacional fosse mais imparcial em questão à devolução de obras de artes e artefatos históricos? Eu acredito que a comunidade internacional poderia realizar algumas ações, como, por exemplo, a criação de um banco de dados dessas obras de arte, né, internacionais. Nós sabemos que o Brasil é um país que sofre bastante com esse tipo de tráfico, né, tráfico de obras de arte e de valor histórico, né, e cultural. E nós precisaríamos que a comunidade internacional fizesse ou tivesse um esforço no sentido de catalogar essas obras, e tão logo elas fossem subtraídas de um estado para o outro, houvesse uma facilitação na devolução desse material de um estado para o outro, né? Nós sabemos que nos períodos de guerra a transferência desses materiais se dá de um modo muito mais elevado, né? Vide o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e até em eventos mais recentes, como a invasão americana no Iraque, né? Em que museus foram saqueados. Então seria muito importante que houvesse um esforço para que o sistema internacional garantisse a repatriação dessas obras, até para que
os países que perdem essas obras tenham seu patrimônio cultural devolvido, restaurado e que a identidade do povo seja preservada. Justamente em decorrência da soberania, o direito internacional vai encontrar algumas dificuldades no que tange à execuibilidade desses tratados e dessas convenções, e em que pese os estados que assinam e reconhecem esses tratados e convenções fazem um compromisso, se compromete perante os demais a seguir orientações e disposições ali contidas, não há um espaço, não há um instrumento judicial para fazer cumprir, uma instância judicial capaz de fazer cumprir o que está posto e o que foi afirmado, reconhecido pelos Estados-partes junto a essas convenções e tratados internacionais, o que dificulta muitas vezes o andamento de determinadas questões, uma vez que o Estado pode reconhecer, pode assinar, ratificar determinada convenção internacional, determinado tratado internacional, mas na prática não cumpri-lo em sua íntegra. E justamente numa situação como essa, nós não temos dentro do direito público uma esfera judicial que pudesse exigir o cumprimento, fazer cumprir aquilo que teria sido aceito por um determinado Estado, por exemplo. E isso vai acontecer também no que tange à devolução de patrimônio históricos, pertencentes a outros países. Então a gente acaba ficando numa situação em que há uma fragilidade dos instrumentos jurídicos, e acabamos dependendo muitas vezes da consciência, da boa vontade e das relações estabelecidas entre esses Estados-partes, as relações que são postas, são colocadas em jogo, o receio, por exemplo, de sofrer um constrangimento em público, internacionalmente, teria mais força do que determinados instrumentos jurídicos, justamente por não termos aí condição de fazer cumprir, estabelecer, exigir que aquilo que foi assinado de fato seja seguido pelo Estado que se comprometeu. É isso mesmo. Bom, comentando um pouquinho mais sobre este assunto, nós iremos falar agora com Maria Cândida de Queiroz e Luísa sobre como a lei ela vai reproduzir essa assimetria de poder, Pode começar, meninas. Agora, eu, Luísa Vasconcelos e Maria Cândida de Queiroz, vamos falar sobre as leis como reprodutoras da assimetria de poder. A noção pura de assimetria se refere a diferenças estruturais que podem ser naturais ou adquiridas, que se traduz nos famosos diferenciais de poder político ou poder econômico que separam os países do mundo. Um exemplo que elucida bem esse conceito envolve uma das pinturas brasileiras mais famosas, o Abaporu. Pintada por Tarsila de Amaral, o nome da obra é de origem tupi-guarani e traz o uso puro das cores da bandeira do Brasil, incitando uma valorização do nacional. Tarsila, no ano de 1960, vendeu essa obra para Pietro Maria Bardi, um dos fundadores do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, na esperança da mesma compor o acervo de um museu. Porém, atualmente, essa obra compõe o Museu de Arte Latino-Americana, o MALBA, desde que foi arrematada em leilão por Eduardo Constanini, criador do mesmo. Em 1984, um colecionador brasileiro ofereceu $30 milhões, com a intenção de repatriar a obra, trazendo-a para o Brasil. No entanto, a oferta não foi aceita. Apesar dessa disputa ser monetária, como Luísa falou, podemos analisar que vai de contra a lei brasileira e da própria cultura. Para analisar isso, a gente vai pegar dois artigos da lei número 4.845. O artigo 3, que fala: fica vedada, outro sim, a saída de obras de pintura, escultura e artes gráficas, que, embora produzidas no estrangeiro no decurso do período mencionado nos artigos antecedentes, representam personalidades brasileiras ou relacionadas com a história do Brasil,
bem como os paisagens e costumes do país. Já que a obra, mesmo sendo exposta pela primeira vez em Paris, é representante do movimento modernista, que é um marco na cultura brasileira e da representatividade. Temos também o artigo 4, né? Ele fala que para fins de intercâmbio cultural, e desde que se destinem a exposições temporárias, poderá ser permitida, excepcionalmente, a saída do país de algumas obras específicas nos artigos 1º, 2º e 3º, mediante autorização expressa do órgão competente da administração federal, que também menciona um prazo máximo concedido para esse retorno. Só que apesar da obra já ter vindo para o Brasil algumas vezes em algumas exposições, ela não está no próprio, e sim na Argentina, no Museu MBA. Então, sendo o intercâmbio acontecendo de forma inversa e indo de contra à lei brasileira. A definição sobre tais conceitos será agora explicada na voz de Mariana. Eu sou Mariana Gonçalves e vou falar um pouco sobre o que é o direito internacional e o entendimento dele em relação aos bens culturais. O direito internacional é um conjunto de normas que orienta e incentiva as relações externas e a boa convivência entre Estados, e é dividido entre direito internacional público e privado. O direito internacional público é o ramo do direito internacional que trata das normas e leis que regem as negociações entre os países, como os pactos e tratados. São submetidos a esse ramo todos os entes soberanos, estatais e públicos. Isso se dá por meio da realização de convenções, tratados ou acordos assinados entre os países envolvidos. Já o direito internacional privado é aplicado em situações que envolvam entes privados e indivíduos particulares. Um exemplo de direito internacional privado é quando o indivíduo possui bens em diferentes países e falece, deixando herdeiros, sendo necessário averiguar as normas de herança e inventário que serão aplicados no caso. Dentre os inúmeros objetos de estudo abordados no direito internacional está o entendimento sobre os bens culturais, que não é unânime entre os historiadores, possuindo múltiplas faces acerca do tema. Francesco Francione afirma em um de seus livros que o entendimento sobre o tema se divide em nacionalista e utilitarista. O entendimento nacionalista compreende os bens culturais pertencentes à nação em que estão inseridos e, portanto, justificaria a retenção destes dentro do território correspondente. Essa perspectiva é adotada principalmente por países originários de importantes acervos de bens culturais. De outra parte, a concepção utilitarista enfatiza que os bens culturais são patrimônio da humanidade, defendendo o acesso mais amplo possível ao patrimônio cultural, tutelando a promoção da sua circulação internacional. Trata-se da perspectiva adotada por museus, colecionadores e agentes políticos. Partindo dos assuntos dialogados, nós iremos introduzir agora a nossa terceira questão para os professores. Bom, é de conhecimento geral que as leis referentes ao furto, ao tráfico de obras de arte no Brasil, elas são ineficientes, com pouca fiscalização e de punição pouco rigorosa para o crime, o que facilita ainda mais, o ato dentro do país. Bom, como é que o direito internacional ele pode retificar tais leis com o intuito de diminuir os seguintes acontecimentos? Em primeiro lugar, eu acho que é importante que haja um catálogo dessas obras, né, que tem um valor inestimável para a humanidade. Não só para a nação, né, para o Estado brasileiro, como para toda a humanidade. Porque nós temos um patrimônio cultural e histórico riquíssimo, que tem, infelizmente, sido levado para outros países e até mesmo internamente tem circulado, né, através de furtos e roubos, né? Então, em primeiro lugar, é o catálogo dessas obras. Quando nós falamos de obras que estão expostas em museus, normalmente essas obras já estão catalogadas. A maior dificuldade para a preservação desse patrimônio se dá naquelas obras de colecionadores particulares, porque muitos deles não têm esse cuidado, né, de catalogar, de registrar, de manter o acervo bem protegido.
E quando ocorre essa transferência, normalmente há dificuldade para a devolução, né, localização e devolução. No plano internacional, eu acredito que algumas medidas já foram tomadas e devem ser reforçadas e mantidas, né? Primeiro, o sistema do Comitê Internacional para a Devolução dessas obras, né? Com a comunicação imediata entre os atores internacionais, né? A utilização da polícia internacional, né? Interpol e outros agentes de segurança estatais realizando esse trabalho de modo conjunto para que tenha essa facilidade na devolução desse material sempre que haja esse tipo de contrabando, né, de tráfico de obra de arte. Diante disso, entendo que talvez mais importante do que novas legislações, novos instrumentos jurídicos para tentar fazer cumprir ou trazer normativas, seria justamente a consciência social, né, a consciência da coletividade, da importância do patrimônio cultural, né, para a formação, não apenas para contar a sua história, mas também para formar o seu futuro, para construir o seu futuro, né, porque o futuro também depende da história. Então, eu penso que mais do que instrumentos legais, nós teremos que trabalhar com a consciência e o reconhecimento de que a história de um determinado país, de um determinado povo, né, de uma nação, ela é extremamente relevante e que os objetos, né, os bens, ainda que não tenham valor econômico, podem ter um valor cultural, podem ter um valor histórico extremamente significativo, a ponto de retratar aí toda uma construção de um povo, né? Ao mesmo tempo que aqueles bens que têm um valor, têm um preço, né, que estão estimados, precificados, eles também têm valor cultural, e esse valor cultural muitas vezes é infinitamente maior do que aquele que foi precificado. Então, entender que é importante para a história daquele país manter esse bem no solo nacional, oportunizando a população a conhecer, a visitar, a realizar pesquisas, ter acesso, né, colocar esse bem em contato com a população, com os espaços e fomentar esse entendimento, para mim, é bem mais importante, muito mais relevante do que a construção de ordenamentos legislativos que, se não tivermos esse entendimento cultural, esse reconhecimento cultural, não vão passar de leis mortas, né? Ou seja, leis que para nada vão servir, porque nós não temos muitas vezes nem como executá-las. Então, eu acho que o conhecimento, a cultura, a educação histórica pode auxiliar muito mais na proteção desse patrimônio do que, de fato, instrumentos legislativos. Completando a fala dos professores, nós iremos introduzir agora juntamente com Cecília Diniz, que falará um pouco sobre essa questão da restituição e a repartição de obras dentro do país. Sobre a restituição e a repatriação de bens culturais no Brasil, é uma coisa muito difícil de se discutir, porque os governantes e as leis, elas não contribuem muito para o processo. Assim como Luísa e Maria Cândida falaram, o Abapuru, né, o quadro, ele tá lá na Argentina e foi necessário um colecionador oferecer dinheiro para trazer de volta para o Brasil, e nem deu certo. Então isso mostra essa falta, né, de vontade por parte dos governantes.
Apesar disso, ao longo dos anos, algumas restituições ou tentativas, de restituições foram feitas, como a de uma machadinha sagrada da tribo Krahô, lá do Tocantins, que estava em um museu paulista e foi devolvida com sucesso. Já em 1997, Portugal fez uma exposição de máscaras da tribo Jurupixuna, uma tribo extinta já, mas os chicunas reconheceram como deles, já que os Jurupixunas eram ancestrais e eles pediram essa repatriação por parte de Coimbra e foi negada. Esses são só alguns exemplos. Outro exemplo foi uma capa feita de penas de guará e de papagaios, que está em posse lá dos holandeses e eram dos Tupinambás aqui da Bahia, e ninguém nem faz ideia de como chegou lá, o que nos leva a falar um pouco do tráfico de arte, Então, o tráfico de arte é um dos crimes que mais geram dinheiro em todo o mundo. Segundo o FBI, o tráfico internacional de obras de arte movimenta aproximadamente 6 bilhões por ano. Aí, em 2006, o Brasil teve o maior roubo de patrimônio artístico que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Foi no Museu da Chácara do Céu e levaram 4 quadros que aproximadamente, juntando, somando eles, dá 155 mil reais. E nem voltaram a ver os quadros ainda. E aí o Brasil passou a figurar a lista dos 10 países que apresentam os maiores roubos de obras de arte culturais no mundo. E é muito difícil falar de tudo isso, sabe? A gente sabe que muitas vezes o Brasil, ele, por ter essa diferença nas leis, melhor dizendo, não ter essa diferença entre furtos comuns e furtos de obras de artes culturais, cria essa maior facilidade de ter esses roubos e de não ter essa repatriação. Além disso, o tráfico de arte é muito financiado pela elite, Ele é usado muitas vezes até para lavar dinheiro na política, o que mais uma vez prova a assimetria do poder até mesmo dentro dos países. Bom, e esse é o fim de mais um episódio. Nós, como participantes e comentadores do RI na Roda, estamos muito felizes que você, ouvinte, ficou até o final. Te vejo no próximo episódio. Um beijo!